Tem aqui um pedido especial, aqui no último comentário. Teresa Vamos. David, Panda, que é a minha esposa. Ah, que maravilha. Ela está a pedir se poderia fazer um comentário no texto de 1 Timóteo 2, 11 a 15 e suas interpretações distorcidas. Acredito que já deves ter Agora? ouvido muitas interpretações estranhas desse texto. Agora? Então Então vamos vamos lá lá. fazer o exercício exegético aqui ao vivo. Ao vivo. Então vamos lá. Vamos começar pelo 10. Não, vamos Deixa eu começar. trazer a Bíblia para a frente. Obrigado. Note que ele começa no 8 dando recomendações para os homens, falando para orar em todo lugar, portanto, vai incluir o lugar público, que é o lugar proibido. Vou levantar a mão santa sem ira, indicando, portanto, que eles não devem mostrar que estão contra a autoridade romana, mas que estão ali orando em favor das autoridades, inclusive, que é o que foi dito no versículo 1. Então é para eles não parecerem sediciosos. E as mulheres devem estar com um traje decente, por quê? Para não parecerem aquelas mulheres que são mulheres dos cultos dos deuses gregos, que têm uma vestimenta, um código vestimentar para mostrarem que elas são sacerdotisas. Elas vão usar um pépulos. Pépulos é um tipo de roupa. Elas vão usar um estefané, que é uma coroa, vão usar pérolas. E aí, depois, o verso que você colocou, por que ela tem que aprender em silêncio? Que não é bem aprender em silêncio, tá? Aqui tá aqui, esse ria é silêncio, mas também é calmaria, tá? Por que ele escolheu essa? Não é sem falar. Aqui não é afoné, aqui não é sem fala. Aqui é com calmaria, porque se elas forem muito, se elas se manifestarem de forma muito saliente, Muito vai parecer que expressiva. elas são uma daquelas prostitutas rituais ou sacerdotisas dos cultos que estão lá, e elas podem ser interpeladas, elas podem ser assediadas. Então elas não devem fazer isso, elas devem ficar calmas, ouvindo o que está acontecendo, vendo a oração, porque não é uma instrução que está acontecendo lá, eles estão orando. Então elas Sim. devem perceber as coisas que estão acontecendo, Mantano, de forma calma. Aí vai falar hipotagué, né? Hipotagué é obediência, taço é ordem, determinação, então é debaixo de ordem. Ou seja, se der uma instrução, corre, corre. Se der uma instrução, fica atrás de mim, fica atrás de mim. É uma situação de Uhum. perigo. As mulheres estão correndo risco. Os homens estão correndo risco. Vai continuar dizendo, para justificar biblicamente. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, porém esteja em silêncio. Claro que não permite que a mulher ensine. Porque se a mulher estiver ensinando, vai parecer que é o arranjo da sacerdotisa de Afrodite instruindo o homem. Você sabe como era o Hum. culto de Afrodite? Era um culto de prostituição, no sentido de prostituição sagrada. Era um culto que tinha. Era um culto orgiástico. Se a mulher chega lá e vai ensinando e o homem fica ali ouvindo a instrução, fica parecendo que é um arranjo para depois ter a extensão da prostituição sagrada. É Hum. Corinto, isso aqui é Corinto, isso aqui é Éfeso, isso aqui são as grandes cidades. Isso aqui não é Luanda, né? Não é Não, São Paulo, não é Bahia, não. não é, fica calmo. Então ele vai falar, não faz, não fica estabelecendo autoridade, né? Autentel é governo, ou seja, não faça de ter governo. Por que, que não é para ter governo? Porque se você fizer isso, você vai se posicionar como uma mulher sacerdotisa. A única situação que a mulher pode se posicionar com autoridade sobre homens é quando ela é sacerdotisa de um culto. Porque o costumeiro no mundo grego é que as mulheres fiquem, que as mulheres sequer apareçam em praça pública. É a instrução, claro que elas faziam. Mas perceba, quando ela é sacerdotisa, ela pode. Se ela falar, se instruir, ela vai estar mostrando que ela é o quê? Sacerdotisa de um culto pagão. Entre aspas, pagão, tá? Tem que tomar cuidado com essa palavra. Aí continua. Ele vai explicar. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ele está sugerindo sedução. Ou seja, se você ficar muito saliente, se você ficar muito vulnerável, os homens vão dar em cima, você vai ficar constrangida. Isso pode causar um problema. Isso pode trazer problema conjugal. Então lembra de Adão e Eva. Ele vai dar um conselho bíblico. Hum.
Fala de novo essa parte, foi. Porque lembra que, na lógica da presença da serpente, que representa as divindades de fertilidade do mundo antigo, a mulher foi ludibriada e depois enganou o homem. Então ele está dizendo que nessa Uhum. situação em que você tem a possibilidade, nesse culto orgiástico, de a mulher ser submetida a algum tipo de assédio, que isso vai trazer depois desdobramentos, dos problemas conjugais. O homem vai querer brigar com outro homem, vai ser uma confusão. Então ele está dizendo, lembra de Adão e Eva, e não faça isso. Mulher não vai ficar sozinha. É uma situação de risco, é uma situação excepcional. Isso aqui não é para dentro da igreja. Isso aqui é uma situação excepcional, de ir para a Não, praça, de ir não, para a rua. não é um princípio transcultural, como normalmente tem se compreendido. Não, não, Não é um dogma transcultural. Quer dizer, o não. princípio continua no sentido de pessoas estarem alerta onde estão e viverem uma fé que não só testemunha a sua honestidade, a sua prudência como uma mulher cristã, mas também manifestar essa fé de uma maneira que se protege ela própria, como Isso, indivíduo, e também isso. protege a sua família, o seu esposo, nesse caso, e também protege os outros homens à sua volta, para não parecer que está a expor-se como uma mulher vulgar. Isso não mudou. Isso não Isso não mudou. mudou. Porque é um princípio de preservação, de paz coletiva. Percebe? É um princípio. Como o risco do homem é do homem ser um sedicioso, fala para o homem levantar a mão santa, sem ira nem animosidade, e fazer oração por todos os homens. Uhum, uhum. De autoridade. Para a mulher, olha, o contexto que você está é um contexto de culto orgiástico, então cuidado. Se porte assim, assim, assado, para não dar problema. Agora, na igreja é a mesma instrução? Claro que não. Ele nem dá, porque na igreja não precisa mudar nada lá na igreja, ele precisa mudar para essa situação nova, que é ir para a praça pública falar. Repito, pode ser contexto de Éfeso, de Corinto ou de outra cidade, mas é uma cidade grande, uma cidade que tem culto, esse culto é dessa natureza. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Agora vamos para a parte mais difícil do texto, que é esse verso, Essa é a parte né? mais cabulosa. Mas ele é simples. Ele só é cabuloso por causa da interpretação que deram, mas ó, será salva através da tecnogonias. Ou seja, se ela é uma pessoa que tem missão de mãe, ou seja, se ela é uma pessoa que não faz parte nem do grupo de virgens cultuais dos cultos de Apolo, nem das mulheres de prostituição ritual, mas se ela é uma mãe, portanto, se ela constitui um oikos, se ela tem uma família estabelecida, ela vai, por isso, ser tratada com respeito. O que ele está dizendo é: na rua você não precisa ter Hum, medo, porque você vai apontar que você tem um marido, que você tem os seus filhos, e você vai mostrar, por permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, ou seja, fé é o quê? Eu sou cristã. Amor é o quê? Eu sou uma pessoa que amo os meus irmãos, amo a minha família, amo os meus filhos, amo meu esposo. Santificação é o quê? Eu estou separada. E bom senso é hum. o quê? Eu não me porto de uma maneira que vai dar espaço para a pessoa fazer. O que vai acontecer? Vai ser preservada. Preservada do quê? É Do salva, na verdade. Vai ser assédio. salva do quê? Porque aqui é sódizo o verbo. O verbo que está aqui é o verbo sódizo, que é salvar. Não é preservar. Você salva do quê? Você salva da possibilidade de assédio, de algum tipo de ataque, Uhum, de algum tipo uhum. de assédio que era pesado. Insultos imorais. Insultos morais, alguém tomar liberdades que não devem tomar. É uma situação Uhum. de risco, gente. É a primeira vez que a igreja está indo para a rua. Roma não permite isso com facilidade. Não é difícil de entender. Você só tem que saber. Você só tem que saber.